Uma boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Yara Simonetti, eu sou psicóloga, sou arteterapeuta, aqui formada pelo SEDES, trabalho no departamento de arte-terapia e vou estar mediando aqui esse encontro junto com vocês, tá bom? E antes da gente iniciar, antes de eu passar a palavra para a Selma, eu vou dar alguns recadinhos para que a gente possa ter um encontro mais fluido, tá bom? A primeira coisa é que esse encontro ele vai ser gravado e depois disponibilizado para vocês, né, para poderem ver de novo ou compartilhar. Fiquem tranquilos que somente a minha imagem e a imagem da Selma será gravada, ninguém mais aparecerá no vídeo, tá bom? Outra coisa é que eu vou pedir para que todos mantenham o microfone fechado durante todo o encontro, porque às vezes um ruído, algum barulho pode prejudicar um pouquinho a fala. A gente vai ter no final do encontro um momento de perguntas, um momento de uma troca mais através da voz, né? Mas enquanto isso, se vocês quiserem mandar algumas perguntas pelo chat, eu vou estar aqui de olho, né? Organizando isso. Se quiserem mandar perguntas pelo chat privadamente, não querem se identificar, podem mandar diretamente para mim no privado, em Yara Simonetti, tá bom? Que eu vou estar organizando isso. Peço também que quem tiver a possibilidade, deixar o vídeo aberto, né? Para a gente se encontrar, né? Aqui nesse lugar. Não precisa se preocupar se estiver comendo, descabelado, de pijamas, né? Crianças pulando, gato, cachorro. Acho que está todo mundo um pouco nesse lugar, né? Com essa situação que a gente está passando. Então, fiquem à vontade para abrir o vídeo para todo mundo se ver, todo mundo se encontrar por aqui, tá? Acho que de recadinhos é isso. Esses recados, eles também estão fixados no chat, tá? Para quem puder ir entrando depois, eles também terem acesso a esses recados. Bom, dito isso, estamos iniciando hoje nossos eventos online do Departamento de Arte Terapia. Deixa eu falar uma coisa, tem uns recados aqui de algumas professoras, a Vera e a Regina, que estão esperando ser admitidas. Eu já entrei. Acho que estão. É que a Natália, que é a nossa host, ela tá atrás disso, tá cuidando disso, tá, Selma? Tá. Bom, então, a gente está começando hoje, né, nossos eventos online. A gente, né, acho que nesse momento tão delicado, né, que a gente está passando, acho que é importante a gente ter essa troca, né, esse momento de se alimentar, de se conectar com todo mundo, né, de enriquecer também as nossas práticas profissionais. Eu acho que tem muitos arteterapeutas também que estão com muitas dúvidas, porque a arteterapia é muito do contato, né? Não só a arteterapia, mas também a arteterapia é muito do contato. Então, como é que eu lido, né, nesse momento com essa minha prática profissional? Então, acho que também é uma forma de um acolhimento, não só para a nossa pessoinha aqui, né, mas para as nossas práticas também. E esse ano a gente está com... É um ano especial para a arte-terapia do SEDES, porque a gente está comemorando 30 anos do curso de arte-terapia. Nós tínhamos, inclusive, alguns eventos já programados, que infelizmente a gente teve que adiar, mas vamos ainda ter em algum momento, né, para a gente comemorar presencialmente, né, esse feito. E abrindo aqui os nossos eventos, estamos aqui com a fundadora do curso de arte-terapia, que é a Selma Ciornai, né? Então, para quem não a conhece ainda, além da fundadora do curso, Selma Ciornai, ela é psicóloga, arte-terapeuta, gestalt-terapeuta, mestre em arte-terapia, doutora em psicologia clínica. Além de fundadora, é também uma das coordenadoras, professora, supervisora do curso de arte-terapia aqui do SEDES. E eu gostaria de pedir, inclusive, Selma, antes de você entrar no tema, né, de hoje, que você pudesse contar um pouquinho para a gente como que foi esse seu encontro com a arte-terapia, se for possível.
Seja muito bem-vinda, tá bom? E agora Obrigada. vou passar a palavra para você. Gente, se sente em casa, assim, né? De estar numa reunião entre amigos, ver tanta gente conhecida. Então, a primeira curso que eu fiz foi arquitetura, mas eu não gostei, eu borrava tudo, não tinha jeito para aquela parte das canetinhas e tal. E em 69 eu fui para Israel e entrei no curso lá a gente entra em 2 cursos, de Sociologia e de Artes Criativas, porque eu sempre tive muita ligação com a arte, poesia, escrita, teatro e tal. Mas logo eu percebi que eu curtia muito mais trabalhar com pessoas, dando aulas de arte, trabalhando com crianças com problemas emocionais ou adolescentes com problemas de atraso cognitivo, etc., do que ficar o dia inteiro sozinha num ateliê, criando coisas para levar para exposições, etc. Então, me dei conta disso. E tive a sorte, em Israel, de conhecer o professor Peretz Hess, que dava um curso de extensão de arte-terapia, e foi com ele que eu tive contato com a arte-terapia primeiro, me encantei, e aí quis fazer um mestrado em arte-terapia, achei que tinha tudo a ver comigo, e fui para os Estados Unidos, e fiz um curso de mestrado em arte-terapia lá, né? Mas era um curso de orientação psicanalítica. E nesse inteirinho eu fui a uma conferência da Associação Americana de Arte-Terapia, onde eu conheci a Jenny Ryan, que é a pioneira da arte-terapia gestáltica, né? Me apaixonei por ela e ela me convidou para ir fazer um curso de pós-mestrado com ela em Louisville. Então, eu fui, fiz o curso, era um curso de 5 semanas intensivo, foi onde eu conheci a Via Luzebrink também, e depois foi através dela que ela me indicou fazer a formação de Gestalt terapia no Instituto Gestalt de São Francisco. Então, para mim, essas 2 coisas sempre estiveram muito ligadas, e eu diria assim que eu acho que para mim sempre foi importante poder ajudar as pessoas a transcenderem suas limitações, né? Eu acho que como psicóloga, como arteterapeuta, talvez esse seja o denominador comum dos meus caminhos, né? A ajudar as pessoas a transcenderem suas limitações, a poderem se sentir autores da sua própria vida, trilhar novos caminhos. Eu acho que essa é uma trilha que a psicologia, a sociologia e a arte-terapia vão juntas. E quando eu vim para o Brasil, em 84, eu comecei a dar aula no departamento de Gestalt terapia, mas logo a própria Thérèse Telegem, que era a coordenadora do departamento de Gestalt, me apresentou a Madre Teresa Cristina e sugeriu que eu começasse um curso de arte-terapia. E foi o que eu comecei, um curso de expansão em 89, e depois, já em 1990, começou o primeiro curso de especialização, no qual estava a Iraci, que está aqui, a Miriam está aqui, foi professora também, deu aula desde o início. Enfim, daí para cá, 30 anos se passaram. Muita história, né, Selma? Então, eu me propus a falar hoje um pouco sobre a questão da emocionalidade e da arte-terapia, né? Eu quis preparar umas coisas um pouco diferentes do que eu tinha apresentado na live da BG, porque algumas pessoas também acabam assistindo ambas, né? Então, assim, a gente está vivendo uma época bem especial, né? Uma quebra muito grande na nossa cotidianeidade, né? Estamos tendo que, de repente, em questão de 2 meses, mudar totalmente a nossa rotina, né? E criar respostas adaptativas a isso, né?
Então, até na Gestalt terapia tem um termo, ajustamento criativo, né, que fala da nossa capacidade de nos ajustar criativamente às novas situações. Mas nem sempre a gente consegue realmente criar reações de enfrentamento, maneiras novas de estar. Nem sempre a gente dá conta, né, de nossa capacidade de resiliência, de ajustamento criativo, nem sempre dá conta. E aí vem sentimentos como que se alternam, né, de ansiedade, medo, tristeza, melancolia, às vezes raiva, às vezes confusão, solidão, e também muitas questões psicossomáticas, né? Dor de cabeça, dor na coluna, contrações, etc. Além de comportamentos aditivos, né? Compulsões, como, por exemplo, beber demais, comer demais, fumar demais, e até drogas mesmo, né? Porque também a Silvia, que está aqui, aliás, ela trabalha com psicossomática, né? E ela chamou atenção para uma coisa muito interessante, que são justamente os nossos órgãos e as nossas funções de contato que ficam vulnerabilizadas, né? A gente não pode tocar os outros, a gente não pode se encontrar, o movimento ficou muito restrito, as coisas que são afetadas imediatamente é o olfato, é o paladar, né? E a própria respiração, né? Que é a maneira como a gente faz contato com o mundo através de respirar e expirar, né? Então, isso tudo provoca muitas vezes uma sensação muito grande de desamparo, de solidão, de ansiedade e, às vezes, de luto, né? Um sentimento, às vezes, nem consciente, não tão elaborado de luto, pelo mundo que a gente, de repente, perdeu, pela incerteza frente ao que virá, né? O que é essa nova normalidade, né? Eu ouvi alguém dizendo, se é nova, não é normalidade, se é normal, não é nova, né? Então, assim, o que é que vem pela frente, né? E nisso, sem me alongar muito nisso, que eu acho que todo mundo entra em contato tanto com os fatores internos, né? Tem gente que convive em família e os conflitos, às vezes, o conviver 24 horas por dia fica exasperador. Tem gente que a solidão pesa, né? E tem questões que já eram nossas e que medos, inseguranças, e que afloram de uma maneira mais acentuada nesse período, né? Então, eu achei interessante, sexta-feira, eu acho, eu estava ouvindo uma conferência sobre situações disruptivas em Buenos Aires, que foi até um convite do professor José Tomé, que é professor do Instituto Sete Sapiência, né? Onde o coordenador desse doutorado, que se chama Moti Ben Yakar, que é um israelense, na verdade o nome dele é Mordecai, mas fica como Moti, ele criou esse curso que lida com como trabalhar com situações disruptivas, né? Quer dizer, situações que desestabilizam o nosso cotidiano e que tiram o nosso chão, viram o nosso mundo do avesso de um dia para o outro, né? E ele trouxe dois conceitos que eu achei muito interessante de trazer para cá. Ele trouxe, ele diferenciou entre imunidade psicológica e resiliência. E ele diz que imunidade psicológica é como você se prepara para o que vier, mesmo sem saber o que vem, né? De você poder ter armas internas, recursos internos para enfrentar o desconhecido, e que tem a ver com a capacidade de reconhecer teus recursos internos, né? Conhecer como você reage, mesmo sem saber o que virá, né?
de você ter consciência desse seu eixo, se ter como suporte próprio, suporte de si próprio, né? Em situações, mesmo em situações desconhecidas. E ele diferencia isso de resiliência, que é a nossa capacidade de retornar a um funcionamento normal, entre aspas, a um funcionamento saudável, de uma vida com possibilidade de rir, de ter alegrias, etc., depois do evento disruptivo, né? Quer dizer, da possibilidade da gente poder, mesmo tendo sido abalado, se reorganizar internamente, né? E vendo aqui a Iraci até tem um texto muito interessante sobre a poética do re, né? Que ela fala do reconfigurar, reestruturar, refazer, reconhecer, né? E para tudo isso, né, que eu acho importante, a gente hoje em dia se estuda também para se preparar para profissões que talvez não existam quando quando o adolescente tiver já adulto, quer dizer, tiver que escolher uma profissão, né? A escola dá aos alunos um preparo para profissões que a gente não conhece ainda, né? Hoje em dia tem várias profissões que não existiam como opções para mim quando eu escolhi profissão, né? Engenharia ambiental, eco, todo tipo de psicologia ambiental, enfim, várias coisas que não existiam antes, né? A Betânia também fala um pouco desse preparo da gente para os nossos recursos internos, quando ela escreve sobre aprendizado socioemocional e promoção de saúde, né? E aí, pensando em o que nos leva a ter essa imunidade psicológica, né? O que nos leva... Como eu sou descendente de sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, eu sempre me interessei muito por literatura e por histórias de pessoas que passaram por isso, e também por pessoas que passaram pela ditadura, né, aqui no Brasil ou no Chile, que foram torturadas, etc. E sempre me espantou, assim, pessoas que, apesar de todos os horrores que viveram, conseguiram reconstruir sua vida, rir, ter filhos, ter vivências alegres, ir a uma praia, ter uma vida boa. E outras pessoas, como o Primo Levi, por exemplo, que cometeu suicídio depois do final da guerra, porque ele não conseguia conviver com os pesadelos dele, né? Então, isso nos leva a pensar como é que a gente pode ajudar as pessoas a adquirirem essa imunidade psicológica, que também é o que vai prover, não é tão separado da resiliência, né? A imunidade, o que ele chama de imunidade psicológica, esses recursos internos que a gente tem para se manter a prumo, mesmo no meio das tempestades, né? Isso nos vai dar também a capacidade de resiliência, né? Então, eu tive pensando, né, revendo algumas coisas sobre criatividade, porque na teoria da Gestalt terapia, assim como o Jung também, na teoria junguiana, no psicodrama também, né, funcionamento saudável é equivalente a funcionamento criativo, né? E eu tive revendo algumas definições de criatividade e vendo como elas, com outro olhar, né? O olhar dessa questão da imunidade e da resiliência frente ao que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou citar alguns nomes que estão citados no meu livro, Processos, Arte-Terapia, como é que é o nome? Percursos em Arte-Terapia. Então, tem um cara chamado Giselin, Breuas Giselin, que ele diz o seguinte: o processo criativo é o processo de mudança, de desenvolvimento e organização da vida interior. Olha que interessante, quer dizer, o processo criativo é o processo de desenvolvimento e organização de mudança da vida interior, né? O Ariete, Silvano Ariete, que é um autor que a gente usou muito também, ele diz o seguinte:
A criatividade é um dos meios básicos pelo qual o ser humano se libera dos grilhões, não apenas de respostas já condicionadas, mas também das escolhas habituais. Quer dizer, é um meio pelo qual a pessoa pode criar novas respostas, né? E se entusiasmar com elas. Ele, inclusive, usa como base a divisão psicanalítica entre processos primários e processos secundários, né, como processos mais do id, processos mais racionais, e ele diz que a criatividade não é nenhum nem outro, que a criatividade é um processo terciário, né, que é uma síntese mágica entre os processos primários, que são os processos mais impulsivos, de sensações, né, o que a gente chama de impulsos, né, e os processos secundários, que são as questões mais racionais, né, que me faz lembrar um pouco o mito de Perséfone, porque Perséfone, na mitologia grega, ela é a deusa, né, que filha da deusa da agricultura, né, e ela é roubada e vai para o inferno, né, pelo deus Hades. E a mãe fica desesperada e consegue que Zeus diga que ela pode voltar se ela não tiver comido nada no inferno, no Hades, né? E ela havia comido uma romã. Então, ela passa a ser a deusa que representa essa circulação, porque ela vai da terra aos subterrâneos do inconsciente, né? Todo ano ela faz essa passagem, né? E o que o Ariete nos diz é que a criatividade nos possibilita isso. Porque o fazer criativo, na hora que eu crio, parte do que eu crio é intencional e parte não é. Parte do que eu crio porque eu quero criar essa imagem, e parte é um mistério para mim, nem eu entendo, nem eu conheço, né? Daí a importância da gente poder dialogar com as nossas próprias criações, né? Então, eu tive olhando quais são as características das pessoas criativas, já que criatividade é um fator, digamos assim, é um processo que vai ajudar as pessoas a se tornarem resilientes e a adquirir a capacidade de lidar com o novo, de poder se reorganizar frente a novos desafios, frente a novas situações. O que caracteriza as pessoas criativas, né? O autor mais conhecido nessa questão se chama Frank Barron, B-A-R-R-O-N. E ele fala dos fatores que caracterizam a pessoa criativa. Então, olha que interessante, vamos pensando, né, na situação que a gente está vivendo hoje. Ele diz que as pessoas criativas são as pessoas que preferem complexidade, que conseguem lidar com ambiguidades, com incongruências, com coisas que não estão resolvidas, né? E aí a gente pensa no pensamento complexo do Morin, que o Morin fala que a sociedade atual, a nossa vida atual, só pode ser compreendida através do pensamento complexo, né? Ele diz também que são pessoas mais independentes em seus julgamentos, né? Não engolem, não introjetam tão facilmente julgamentos sociais, preconceitos, etc., né? São pessoas mais flexíveis. Pode ser assim, não dá desse jeito, dá do outro, o que a gente chama em português de jogo de cintura, né? Tem mais tolerância à incerteza e à desordem, né? Então, veja que pessoas hoje em dia que estão se desesperando frente à incerteza do que virá, e pessoas que buscam recursos variados, inclusive a fé, né? Para dizer, bom, eu não sei o que virá, mas com certeza eu vou viver o que virá da melhor maneira que eu possa, né? Que mais que ele fala? Ele fala que são pessoas que têm um ego, um senso de si mais fortalecido, que permite
sair da normalidade, como essa situação de exceção que a gente está vivendo, né? E regressar à normalidade sem grandes traumas, né? Sem grandes desorganizações e desestabilizações internas, né? Pessoas que valorizam a liberdade, né? A liberdade de expressão, de pensar e tudo isso, né? Então, é muito interessante a gente pensar, bom, então como é que a gente pode ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas, né? Mais flexíveis, mais capazes de lidar com a incerteza em vários níveis, né? Tanto pessoal, como econômico, como social, né? Que a gente está lidando, né? É interessante a gente pensar assim que toda criação, né? Criar é vitalizante, é gostoso, é prazeroso, né? Cantar é gostoso, dançar é gostoso, né? Mas nem sempre a gente dá conta sozinho, né? E hoje em dia as pessoas estão muito solitárias nos seus processos pessoais. Eu noto que as redes sociais a gente compartilha muitas músicas, blogs, poesias, piadas, notícias políticas, mas pouco as pessoas falam de si, né? E fica difícil, às vezes, a gente conseguir processar sozinho coisas, sensações, emoções que a gente, às vezes, não consegue nem nomear, né? E que, às vezes, nomear dá medo, né? A gente precisa do acompanhamento de um terapeuta, porque um terapeuta é uma pessoa que vai estar, usando um termo que eu gosto muito de um autor que eu adoro, chamado Gordon Miller, sendo testemunha íntima dos processos pessoais de cada um, né? O terapeuta está ali não para te ensinar, falando de arte-terapia, a fazer coisas bonitas, a usar isso, aquilo, mas a te acompanhar no teu processo de autoconhecimento, de descoberta do novo, né? A ter uma escuta empática, a fazer com que você não se sinta sozinho ao falar sobre as seus sentimentos, as suas emoções, né? O terapeuta, na verdade, ele cria uma ponte entre você e o mundo, né? Quando, às vezes, pensando até nas pessoas idosas que estão super isoladas, né? Que não estão nem saindo na rua, né? Eu estou entre esse grupo etário, né? Faz 2 meses que eu não saio de casa, né? Então, você poder falar com amigos, com pessoas, mas de ter um espaço para falar daquilo que vai no seu íntimo é muito importante, né? E aí eu digo, bom, eu sou psicóloga, estou atendendo online, mas o que eu estou percebendo é que qual é a importância da arte-terapia nesse momento, né? Tem sido muito valiosa para mim e eu tenho usado muito recursos de arte-terapia nos atendimentos online. Por quê? Né? Então, eu quero falar, que horas são? Tem tempo para eu falar? Tem, né? Eu queria falar do que eu acho que são as 3 dimensões importantes da arte-terapia, né? A primeira é que a arte-terapia possibilita expressar aquilo que muitas vezes a gente não conseguiu nem nomear ainda, que está no âmbito do indizível, de certa maneira, né? Sensações, emoções que a gente nem sabe direito quais são e que, às vezes, só no você representar numa imagem, você organiza e você identifica, porque o fazer, a expressão, te ajuda a organizar essa energia e essas sensações que, às vezes, ficam desorganizadas mesmo dentro de você. Ao fazer, seja uma dança, seja um poema, seja uma pintura,
você organiza essa energia que está desorganizada, né? Então, o fazer, o produzir um trabalho de arte, como eu falei, seja um poema, seja uma dança, seja uma música, seja o que for, te ajuda a se organizar internamente, a reconhecer o que você está sentindo, mas, mais importante, talvez te ajuda a comunicar, né? Porque você e o terapeuta, olharem para o que você fez e poder olhar e dialogar sobre isso. Porque na medida que eu fiz, mas na medida que saiu de mim já é um mistério, já tem uma magia para mim, né? O Humberto Eco fala que, né, a arte é uma obra aberta, comporta várias interpretações e leituras, né? Então, aquilo que saiu de mim também é um mistério para mim. E eu posso, junto com o terapeuta, pesquisar, dialogar com o que eu fiz, dar uma voz, não interpretar, porque a gente, em abordagem gestáltica, não trabalha com interpretação, no sentido do terapeuta estar interpretando o que o cliente fez, mas do próprio cliente poder dar sentido àquilo que brotou dos seus sentidos, né? Dar sentido àquilo que brotou dos seus sentidos. Então, a gente fala que a compreensão, né, que em Gestalt terapia a gente vai chamar de awareness, que eu estou falando isso porque é um termo que a gente usa no curso de Gestalt do SEDES também, né? A awareness, ela é criativa, ela não é só uma compreensão racional, né? Ela vem também quando eu mobilizo o sensório motor, e ao fazer arte é sempre uma ação, seja de escrever e seja de imaginar, porque a criação artística também é a imaginação ativa, né? Se eu fecho os olhos e visualizo se o que eu estou sentindo tivesse uma cor, que cor seria? Se tivesse uma forma, que forma seria? Eu estou trabalhando com imaginação criativa, né? Se eu puder imaginar o que eu vou fazer quando essa pandemia terminar, né? Ou se eu puder usar a minha imaginação para me lembrar de momentos felizes do passado e trazer essa energia para cá, né? Essa possibilidade de usar a imaginação criativa é muito importante. O Viktor Frankl, que foi um psicólogo que desenvolveu trabalhos durante a Segunda Guerra, ele disse que, ao contrário do que se imagina, as pessoas que sobreviveram mais à guerra, né, não foram as pessoas mais fortes fisicamente, mas foram as pessoas que tinham capacidade de fechar os olhos e poder imaginar uma outra realidade. Poder transpor imaginariamente para um futuro ou para um passado, né? Poder imaginar futuros, né? E na Gestalt terapia a gente tem um termo muito interessante que fala que o aqui e agora, ele não é só o momento presente, ele também é composto das nossas expectativas e projeções sobre o futuro no presente e o passado no presente, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui sozinha e hoje de manhã mesmo eu estava estruturando o trabalho que eu queria apresentar hoje, alinhavar as ideias, né? E sorri ao pensar, ao me lembrar que eu comentava com a minha mãe, e aí, já organizou o que você vai falar? Eu falava, não, eu dizia, você deixa sempre para a última hora. E eu fui junto com ela, apesar dela não estar aqui, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu cozinho, mas eu dou uma alinhavada. Estou vendo a Angélica rir, sabe do que eu estou falando. Na última hora, né? Assim sou eu, né? É um pensamento divergente, né? Usando um termo do Guilford, né? É um pensamento divergente que vai para milhões de lugares, mas o pensamento convergente é mais sofrido. Então, quando eu estou entre a faca e a espada, é que eu tenho esse pensamento mais convergente, né? E foi interessante poder sentir como que esse sorriso, essa risada de cumplicidade, eu pude ouvir a minha mãe rindo ao telefone, falando, você sempre é assim, né? Para que se angustiar? Você já sabe que você funciona assim, né?
Então, a imaginação é importante, né? Porque o passado está no presente. Assim como é importante a gente pensar o que eu desejo fazer quando isso terminar, o que eu quero fazer da minha vida, mesmo que não aconteça, né? Mesmo que amanhã eu pense diferente, né? Mas é importante você ter projetos futuros, né? E então eu falei que uma dimensão da arte-terapia era a expressão, a segunda é a percepção, a possibilidade de dialogar com aquilo que você fez, né? Com as sensações, com a emoção, com a cognição, né? Os 4 sentidos, lá, as funções junguianas, né? Sensação, emoção, cognição, intuição, estão presentes, porque muitas vezes me vem uma imagem e depois que eu vou descobrir a que é que essa imagem se refere, a que é que ela me remete, né? É que nem aquela viagem, fantasia dirigida de entrar numa loja de antiguidades, né? E escolher um objeto, você escolhe um objeto, você não sabe por quê. Depois, quando você começa a dialogar com o objeto, dar uma voz para o objeto e tal, é que você se dá conta por que você escolheu aquele objeto, né? Então, eu diria que a intuição é uma awareness, mas que não passa pelo processamento cognitivo, né? É um insight, né? Te vem um insight depois que você volta para descobrir, processar o que isso quer dizer. E a outra dimensão é transformação, né? E eu acho isso muito importante, porque está vivendo uma realidade dose, né? Amigos do mundo inteiro estão me ligando para saber que história é essa de mais de 1.000 mortes por dia, mais de 20 mil mortes, você está bem? A gente está vivendo uma situação de uma impotência, de um desespero aqui no Brasil, né? Agora e antes também, né? E a arte sempre foi um veículo de resiliência, de resistência. Não à toa, os artistas sempre foram os primeiros perseguidos em qualquer regime ditatorial, né? Porque os artistas têm essa liberdade de imaginação por natureza, né? E quando a gente trabalha com crianças, adolescentes, pessoas, é importante a gente poder ter a dimensão de como as coisas poderão ser, de poder trabalhar que nem naquele... Tem um samba que eu achei muito bonitinho, né? Que diz: se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se chama o samba da utopia, né? Então, como é importante a gente ter utopias, né? Porque uma vez que você concretiza a utopia ou a possibilidade de mudança num trabalho de arte, isso se presentifica numa concretude muito importante em termos das neurociências. Esse fato, essa mudança aconteceu. Ela fica registrada no nosso cérebro límbico como um evento, né? E isso te dá isomorficamente a possibilidade de poder pensar e imaginar como é que essa mudança poderia de fato acontecer na sua vida, né? Então, muitas vezes, quem já teve aula comigo sabe disso, né? Que a gente faz um trabalho, depois é um exercício que eu adoro dar, né? Cada um faz um trabalho, a gente divide a turma em grupos pequenos e cada um procura olhar no trabalho dos outros que características que você considera que seriam mais... contribuiriam mais para o seu momento atual, quais seriam mais curadoras, mais curativas, seriam mais características que você está precisando para o seu desenvolvimento atual. E aí eu proponho que você experimente usar essas características num novo trabalho, né? Talvez várias pessoas aqui estejam reconhecendo isso, porque é um exercício que eu dou em geral. É muito interessante, porque, em geral, as pessoas preferem o segundo trabalho, talvez 80% das pessoas, 70%, preferem o segundo trabalho ao primeiro, porque elas podem, de fato, experimentar, né, digamos, uma pessoa que pinta com cores muito fortes, ocupa todo o papel,
experimentar o que é criar com cores mais delicadas, mais sutis, num espaço com mais espaço, né? Então, essa dimensão da possibilidade de transformação, eu acho muito importante, né? Tá dando para entender o que eu estou falando? Né? Sim, Selma. E tem. Nós que trabalhamos com arte, com poesia, né? Eu acho com a sensibilidade, né, gente, de ajudar as pessoas que vivem às vezes num mundo tão automático, onde a gente tem que correr o tempo todo, com 1000 demandas, né? Sem espaço para a nossa sensibilidade. O momento da criação artística, não estou dizendo de artístico, de parar em museu, não, mas da criação plástica, né? Aquilo que te faz, que é importante para você. Eu acho que esse momento é um momento de encontro consigo mesmo, né? E eu queria terminar lendo um trecho da Fay Gostrover, né, que eu adoro, né? Ela não foi gestalt terapeuta, não sei por quê, porque eu acho que é a autora que fala de criatividade da forma mais criativa e gestáltica que eu já vi, né? Então, ela diz que na ação criativa, a finalidade do nosso fazer é ampliar em nós a experiência de vitalidade, né? Que criar é uma intensificação do viver, que é uma realidade nova, que adquire dimensões novas pelo fato de, ao criar, nós nos articularmos em nós e perante nós mesmos em níveis de consciência mais elevados e mais complexos. Na verdade, quando a gente cria um trabalho de arte, somos nós a realidade nova, né? E eu acho isso fantástico. Né? E me remete às palavras do Ferreira Goulart, que diz: a arte existe porque a vida não basta, né? Sim. E a gente não vê um único povo no mundo inteiro que não use a linguagem da arte em rituais de cura, em rituais pintando os rostos, com música, com danças, né? É uma expressão do ser humano, né? A expressão artística e a imaginação criativa, porque, pelo que eu saiba, os animais não têm imaginação criativa. Talvez vai se provar o contrário, né? Mas que é uma característica profundamente humana que nos permite nos deslocar para fora do momento onde a gente está, transcender esse momento e entrar em contato com uma realidade mais ampla, né? Inclusive do ponto de vista da física quântica, né? A Jean Asterberg, ela diz que o momento da criação é um momento onde a pessoa, em poucos momentos, entra num estado alterado de consciência semelhante às meditações mais profundas, né? Onde ela perde a noção de temporalidade, perde contato com o que está em volta, perde a fome, perde o sono, né? E que são esses os processos que possibilitam mudanças até nas situações físicas como doenças, né? Então, o livro dela chama-se A Imaginação na Cura, né? Ela fala do poder curativo da imaginação, né? E é com isso que nós, arteterapeutas, lidamos, né? E aí, eu queria terminar só com uma coisinha aqui, rapidinho, uma poesia do Alberto Camus, que eu vi uma artista maravilhosa declamar, recebi nos primeiros dias da pandemia, que eu acho que tem a ver com o que eu percebo como sendo a nossa missão, enquanto terapeutas que lidam com recursos expressivos na vida, né? Então, ela cita o Alberto Camus, que diz:
No meio do ódio, me pareceu que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, me pareceu que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, me pareceu que havia dentro de mim uma calma invencível. No meio do inverno, me dei conta que havia dentro de mim um verão invencível. E isso me faz feliz, porque eu percebo que não importa quão duro o mundo me empurre e me ataque, eu me dou conta que dentro de mim há algo mais forte me empurrando de volta. Que Eu acho que é lindo. a missão, enquanto arte terapeutas, enquanto terapeutas que lidam com o sensível, trazer esse verão invencível para dentro das pessoas. Terminei. Selma, muito obrigada. Eu fico extremamente nutrida com suas palavras. E conforme você foi falando, algumas pessoas também foram colocando aqui alguns comentários, né? Eu acho que é interessante da gente passar isso também. E daí eu vou abrir para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, mas primeiro eu queria dizer que tem gente aqui do Rio de Janeiro, tem estudante de arte terapia de Caxias do Sul, tem estudante também, fez o curso de Impoá, tem gente aqui te parabenizando, tem muitos ex-alunos seus também que estão aqui falando como está sendo bom te ouvir, agradecendo a oportunidade de te ouvir mais uma vez. Deixa eu passar aqui, que a gente foi passando também algumas citações suas para eles, tá bom? Se alguém tiver alguma... Esses autores todos que eu citei de criatividade, a referência está no livro Percursos em... Percursos em arte terapia, né? Tá? Só que dessa vez eu li com outra perspectiva, né? Da perspectiva frente ao momento que a gente está vivendo agora, né? Uhum. É reorganizar, se transformar, lidar com o desconhecido, né? Sim. Tem gente perguntando também, ó, só retomando, o encontro ele vai ser disponível, tá? Novamente, para vocês assistirem depois. Bom, muita gente aqui Consigo agradecendo. ler agora, depois eu leio. Tá bom. E agora eu vou abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, tem uma ferramenta de levantar a mão, ou então se quiser mandar pelo chat, eu leio aqui para a Selma. Regina, conseguiu entrar? O pessoal está só agradecendo muito, viu, Selma? Saudades, emocionante. Fernanda Faganello, pode abrir o seu áudio para perguntar? Achei. Nossa, consegui achar. Prazer, meu nome é Fernanda. Posso falar já? Não sei. Pode falar, Fernanda. Eu sou aluna, né, da arte terapia do SEDES. Concluiremos este ano, talvez, não se sabe, né? Ixi, Ele ficou fechado. sumiu o seu áudio. Ai, caramba. Foi agora? Foi. Ah, então tá bom. Eu gostaria de perguntar sobre, né, pensando sobre essa questão da criatividade, como é um espaço de conseguir lidar com essa determinação do futuro, um futuro que não se apresenta para nós neste momento, e como esse processo terapêutico ele tem que ter uma abertura de novidades, de novo, a gente precisa recriar esse espaço de terapia a partir dos atendimentos online. E eu gostaria de perguntar especificamente sobre crianças e adolescentes, como que, assim como eu tenho uma crítica sobre a educação online, que para mim assim não acontece se não existe uma educação já familiar online, de estruturas online, essa relação é dificultada, muito
é difícil mesmo ter essa aula online com as crianças, e sendo que a gente já não tinha um sistema pedagógico muito bacana, e aí ainda temos uma estrutura muito, que eu chamo assim, muito deficitária, muito violenta até, de apenas de introduzir conteúdo, como você também colocou, Selma, essa coisa apenas de introduzir o conteúdo. Como que, eu estava pensando aqui, como que a gente pode pensar, talvez, criativamente nos atendimentos com criança e adolescente, talvez envolvendo também esses pais ou esses responsáveis, já que no online eu e o outro não tem Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Vai ter uma mesa, eu não trabalho com crianças, né? Mas vai ter uma mesa daqui a 3 sextas-feiras, a Regina vai fazer parte, a Natália também, e a Lígia também, justamente sobre atendimento online com crianças, né? Então, eu pediria que as perguntas, assim, ou quem quiser comentar alguma coisa, não precisa seja relativa ao que eu falei, porque senão eu vou ter que dar uma outra palestra sobre atendimento com crianças e adolescentes, tá bom? Ok, perfeito. Então tá. Então acho que era uma angústia minha mesmo sobre isso. Então, vai ter uma mesa sobre isso. Tá agendado uma mesa sobre atendimento online com crianças e adolescentes, tá bom? Vai ser no dia 12 de junho. Que esse dia eu vou estar trabalhando, né? Isso que é a questão. Mas vai ficar gravado. Eu pergunto posteriormente, enfim. Sim. Enfim, era isso. Mas obrigada, eu acho que é bacana a gente sempre, só para reforçar que a criatividade é sempre um espaço ótimo para a gente lidar com a indeterminação do futuro que não se apresenta, e a gente às vezes não precisa ficar contando com o futuro para que aconteça alguma coisa, né? Criar esse futuro, né, também. Acho que é isso. Talvez, Yara, você que leu todos os comentários, porque eu não li. Obrigada, talvez Fernanda. você possa trazer algumas perguntas que você acha mais pertinentes. Sim. Porque colocaram mais agradecimentos e como foi emocionante, né? Tem uma pergunta da Érica Cabreira. Qual o seu fazer criativo neste momento, Selma? Érica, uma pergunta cabreira, né? Uma pergunta cabreira. Por exemplo, essa live é um processo criativo, né? Eu montei essa live, né? Montei outras também, com cuidado dessa não ser parecida com a outra. Eu estou atendendo clientes de psicoterapia online. Talvez tenha sido a primeira pessoa que eu usei dar um workshop online no Rio de Janeiro, né? Então, eu estou criando dentro das possibilidades minhas, maneiras de me relacionar com os meus alunos, com os meus clientes, com os meus colegas, né? Dei uma live em espanhol também para o Uruguai, estou combinando de dar uma aula lá no México. Enfim, é o que eu faço, eu estou criando dentro daquilo que eu faço, né? Uhum. A gente vai se reajustando. Escrever, né? Uhum. E na vida pessoal, estou mudando as coisas aqui na minha casa, estou atendendo também pelo apoio psicológico do CRP, né? Buscando conhecer maneiras de trabalhar com profissionais de saúde que estão precisando de apoio psicológico, né? Então tem uma rede de apoio, as coisas que eu estou fazendo, né? Uhum. A gente já está no horário, eu vou abrir para mais uma pergunta, que é a Betinha Arruda, se você puder, pode fazer pelo chat ou se quiser abrir o seu áudio. Betinha Arruda. Eu queria fazer um agradecimento. Beth, fala. Isso. Sou Jo. Tudo bom, querida? Adorei a live. Queria te perguntar uma coisa importante, porque eu já começo a atender, você sabe, são idosas. Como é que a gente faz nesse momento de atendimento online para a gente dar o suporte? Porque, como você bem disse, né, segundo a física quântica, num momento de criação, a gente atinge estados alterados de consciência maior até do que meditações mais profundas. Eu vou estar distante delas. Então, algum trabalho pode movimentar coisas mais profundas.
Bom, simplificando, como que o arte-terapeuta à distância pode dar um suporte nesse sentido? Deixar o telefone, ficar à disposição, como encerrar um encontro, sei lá, alguma dica nesse sentido. Fui clara, não? Mais ou menos. Eu estou te vendo agora, né? Se eu estivesse fazendo, te atendendo individualmente, eu estaria te vendo, né? É claro que você tem que apurar muito mais o seu olhar, porque a informação da linguagem corporal, etc., que você tem em geral, você não está tendo aqui, né? Mas eu costumo começar as sessões também. No meu consultório eu ofereço um chazinho, que eu começo também com como vai, como é que estão as coisas, não sei o quê, e depois vai tendo um fechamento, né? Você está acompanhando a supervisão que eu estou dando para pessoas que estão trabalhando com clientes que não têm computador, que estão trabalhando só pelo WhatsApp, né? Você pode trabalhar até sem imagem, né? Só perguntando, fecha os olhos, imagina o que você está vendo, o que você está imaginando. Porque eu acho que a presença se faz. Eu, por exemplo, agora estou me sentindo muito acompanhada por tantas pessoas queridas que eu estou vendo na telinha, né? Estou vendo a Miriam com a mão no queixo, a Iraci com a mão aqui, estou vendo a Silvia sorrindo. Eu vou olhando o Diego, que cortou o cabelo, a Silvia do Rio. Então, eu vou vendo as carinhas das pessoas e isso vai me dando um feedback, né, de relação, da mesma maneira como quando eu estou presencialmente, né? Entendo, Selma. Eu entendi até como introduzir, etc. Você tem alguma dica para um encerramento, um fechamento online? Ou não tem também cartilha? É na hora que você Tem percebe? cartilha, eu digo, bom, vamos terminando, tem algo que você ainda queira falar, como é que você está, como é que foi a sessão para você, com que sentimentos você fica. Eu gosto, às vezes, de dizer, fecha os olhos e imagina que nós já fechamos essa sessão, né, que você está indo para casa. E o que te ocorre? Te ocorre alguma coisa de algo que você gostaria de ter dito e não disse, ou algo que você gostaria de ter feito e não fez, ou compartilhado e não compartilhou, né? Um desejo de boa semana. Isso. Sim. Uma Que terapia normal. quando a gente lida com pessoas, né? Cada um tem uma reação diferente, né? Uma recepção Eu diferente. procuro não desligar abruptamente, né? Mas dar um espaço para a gente dizer, tá tudo bem, tá uma boa semana, tal, né? E também é uma entrada, vocês estão vendo a minha casa, né? Minhas gatas, graças a Deus, não vieram atrapalhar. Né? Sem nessa possibilidade. Na live que eu dei para a Associação Brasileira de Gestalt, eu tranquei as gatas na área. Mas como esse horário é o horário que elas dormem, eu falei, não, eu vou ficar mais traumatizada de eu trancá-las na área do que... Mas, assim, vocês estão entrando na minha casa, estão vendo aqui as coisas. Quando eu atendo online, eu também entro na casa dos clientes, né? Então, às vezes, eu faço comentários, que lindo esse quadro, quem que fez, que bonito, não sei o quê, né? Alguns comentários prosaicos, assim, como eu faria se eu visitasse a casa de alguém também, né? Uhum. Selma. Obrigada, Selma. Acho que tem um cuidado no fechamento, um fechamento mais, né, delicado, ver se ainda tem alguma coisa ali. Tá ótimo, Como no obrigada. encontro presencial também, né? Sim. Obrigada, Betinha. Selma, tem algumas outros agradecimentos, depois vou passar tudo isso para a Selma, tá, gente? Que a gente passou um pouquinho já do horário. Queria agradecer imensamente, Selma, o nosso encontro aqui, suas palavras. Acho que foi muito rico. Acho que todo mundo, até pelo feedback que as pessoas estão dando aqui também, foi muito produtivo, né? Muito conhecimento. Muitas pessoas agradecendo por estar te revendo também, né? E agradeço sua presença. Não sei se você tem mais alguma coisa que você queira falar.
Eu queria agradecer a presença de tantas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Pessoas que eu conheço há mais de 30 anos, como a Miriam, né? Pessoas que eu conheço há 30 anos, como a Iraci, né? E outras pessoas, a Silvia, que foi minha aluna há, sei lá, 40 anos atrás, né, Silvia? E hoje em dia é uma querida amiga com quem eu aprendo muito sobre psicossomática, que é a área dela, né? Psicossomática na abordagem gestáltica, que foi a pessoa que eu citei, né? Que falou isso, né? Das funções de contato da gente estarem fragilizadas, né? Nesse momento. Eu achei muito interessante isso, né? E como que na arte-terapia a gente trabalha com sensório, com motor, com as sensações, né? Então, é legal, né, Silvia, essa contrabalança que a arte-terapia, que o trabalho com arte traz, que nem trabalhar com planta, né? Você trabalha com a mão, com a sensação, não fica só no virtual, né? Quer falar alguma coisa, Silvia? Silvia? Tá bom, gente. Muito bom ver aqui os colegas, os alunos, pessoas que... Marciele está com cabelo... Estava ruiva antes, mudou o cabelo. Enfim. Só as pessoas dessa telinha. Eu sei que tem outra também, mas a outra telinha eu não estou vendo. Saudade de todo mundo, gente. Obrigada por estar presente, por me prestigiar, e que a gente possa continuar em contato, apesar da gente não poder se tocar, né? Um abraço assim de coração para todo mundo. Obrigada pela presença de todos, de todas. Abre todo mundo o microfone para dar até logo. Hoje é dia do abraço, um abraço profundo para você. Um abraço. Muito bom revê-las. Obrigada, Selma. Então, foi lindo. Obrigada. Adorei, foi muito lindo, muito demais. Parabéns, Selma. Tchau. Um beijo, querida Selma, querida. Muito bom te ouvir. Vou ouvir a voz de todo mundo no final. Beijo no coração. Que delícia. Beijo. Muito besito. Saudade da professora. Gratidão, gratidão, Selma. Ai, Rita. Beijo, meninas. Que delícia. Amigos queridos. Delícia essas Muito fotos. obrigada. Muito difícil desligar, né? Mas a gente pode ficar aqui de Laina. Olha, também bom, alunas muito bom antigas. conhecer você é melhor. 20 anos. Quanta saudade. Tô até emocionada. Oi, Dilana. Oi, Ira! Nossa, que saudade, gente. Miriam Boff. Tô chorando aqui. Saudades mesmo. Olá. A Simone estava aqui, não vi mais. Simone, está aí? Que saiu. Acho que saiu. Mais Tá esse tempo. saindo bastante gente. Então, Lembrando, Eram 100 pessoas. 100 pessoas. gente, a Vera está aqui também, não tinha te visto, Vera. Eu já acabei de fazer a minha live, agora a gente pode fofocar um pouco. Eu não vi você entrar. Eu vou só encerrar aqui para a gente poder encerrar a gravação, tá bom? Então, Aqui tá o solão, ó. a presença de todo mundo. Mas você não Tá quer um sol falar. danado. Yara, anuncia qual vai ser a próxima. Ah, sim, todas as sextas-feiras a gente está com eventos pelo departamento, toda sexta-feira às 3 horas da tarde, tá bom? O próximo vai ser o da Pamela Reis, né? Deixa eu apresentar o próximo. A Pamela Reis é coordenadora de vários cursos de arte e terapia no Chile, e ela tem uma experiência... Joana! Oh, que emoção te ver. Muito!
E a Pamela, ela trabalhou no Chile com desastres ambientais e situações traumatogênicas, com os mineiros que sofreram, que ficaram enterrados lá, né, um tempão, com terremotos, e ela está fazendo essa doutorado também lá na Argentina sobre situações sobre o disruptivo. Então, ela vai estar apresentando aqui a experiência que ela tem com a arte-terapia em situações de trauma e desastres naturais. Vai ser bem interessante. Isso, vai ser no dia 29 de maio, o da Pamela. No dia 5 de junho, a gente vai ter um ateliê, o ateliê é mais restrito, né? Vai precisar fazer inscrição, a gente vai passar todas essas informações posteriormente. Vai ser com a Natália Piexarca, né? Um ateliê... Oi aí, Natália! A Natália está aí com a gente. O que na minha casa vira arte. Estou aqui na técnica hoje, gente. Estou aqui quietinha, tentando aprender a lidar com os bastidores. Tudo bom? Muitas aprendizagens aqui hoje. Muitos ajustamentos criativos e muita gente querida que eu estou vendo aqui. Saudade de você. Saudade. Oi, Natália. Tudo bem? Muito bom. E no dia 12 de junho, a gente vai ter uma roda de conversa online sobre atendimento arte-terapêutico com crianças, com a Lígia Coan, com a Tereza e com a Regina. Acho que a Regina está aí, não está? A Regina está aí. E com a Regina. Vai ser no dia 12. Por enquanto, esses... Regina, só uma pergunta. Você vai falar só de crianças ou de atendimento adolescente também? Eu pretendo abordar os dois, porque está tendo uma procura muito grande, né, em termos de interesse com adolescente. Então, a minha ideia é estar abordando os dois. Ok. Tá? Trazendo casos, falando de experiência. Tá bom? Okay. Beijo, adorei, Selma. Obrigada.